Então, lá no finalzinho do capítulo anterior, penúltimo capítulo, o, o Newton Bonder vai colocar o que ele chama de saga de Judas. A ideia dele é mostrar que Jesus de Nazaré é um filho, que nós já vimos isso, de uma tradição judaica afeita à traição. Essa é a tese dele. Em outras palavras, o que está em jogo na relação entre judaísmo e Jesus é muito mais profundo do que a ideia de que foram os judeus que mataram Jesus. Isso é superfície. Isso historicamente é superficial, é muito superficial. Porque os judeus não podiam matar ninguém. A lei romana não permitia. Os judeus eles poderiam entregar alguém, mas matar eles não poderiam. Então já começa por um problema histórico legal. A segunda coisa é que o que interessa para ele é dizer o seguinte: a linhagem messiânica ela é criada na história do judaísmo por um conjunto de transgressões que nós vimos da última vez. E a noção de Jesus como Messias traz consigo essa mesma tradição de transgressões. Então, levando a sério o que diz o mito cristão, Jesus é filho de uma virgem. Isso já é um problema. E tem 2 pais. Isso já é um problema. Ele fala a partir de um pai que não é o pai que o reconheceu nesta vida. Isso é um problema sério. Depois, as árvores genealógicas que mostram que Jesus fazia parte da linhagem messiânica são, primeiro, elas são matrifocais. E nós vimos isso. Elas têm como foco a figura da mulher, da mãe, como sendo aquela que passa de geração em geração a filiação à tradição judaica. Então, a matrilinearidade. As árvores genealógicas, que são 2, Mateus e Lucas, elas focam exatamente nesse caráter matricial da tradição judaica. Todos eles vão tentar mostrar, todas elas, aliás, todas as genealogias vão tentar mostrar que Jesus deriva tanto dos patriarcas da tradição judaica, quanto da linhagem messiânica da tradição judaica. E é exatamente sobre isso que ele fala nesse capítulo, penúltimo capítulo, dizendo que essa tradição messiânica, ela começou com Noé, com Ló. E ela começou com incesto. Então, a genealogia da tradição messiânica para as tradições judaicas em geral é um incesto. Em outras palavras, é o colapso da noção tradicional de família. Muito estranho isso. Ele vai mostrar blocos de incesto e traição. Ele vai mostrar isso como sendo responsáveis pela consolidação da tradição da qual nasce Jesus. Então, isso não é uma exceção dentro da história do judaísmo. É isso que interessa ao Newton Bonder. Primeiro dizer, olha, Jesus veio de uma tradição de traições e que questionou esse tripé que o catolicismo fez, se transformou no século passado, aqui no Brasil sobretudo, mas numa espécie de ídolo, né? Tradição, família, propriedade. Ele vai falar as 3 palavras, tradição, família e propriedade. E vai dizer, a tradição messiânica do judaísmo é uma traição à tradição, é uma traição à família e é uma traição à propriedade. E vai dizer, Jesus ele veio dessa tradição aí. A tradição das traições. Então, a primeira coisa é respeitar o fato de que, então, Jesus é um judeu traidor. Ele faz parte desse movimento. Nesse sentido que a gente está vendo ao longo do livro, né? Claro. Ou seja, Jesus ele é filho da alma, muito mais do que do peso unilateral do corpo. Ele é filho da alma. A gente já viu aqui, né? Se você pega a árvore genealógica de Mateus, cujo primeiro nome, aliás, o nome mais importante, os nomes mais importantes são Davi,
e Abraão. Davi e Abraão. A gente percebe como ele vai navegando e passando por pessoas extremamente questionáveis. Eu citei da última vez, ou penúltima vez, né? Como Raabe, Tamar, como Ruth, né? Eles vão citando. No outro árvore genealógica de Lucas, diz que a matriz da tradição de Jesus é Adão. E aí passa por Davi, passa pela linhagem messiânica. Entende? Para um cara como Bonder, isso é um prato cheio. Porque tanto Abraão é um traidor, ele diz lá no início do livro, quanto Adão é o grande traidor. Comeu da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a transgressão em pessoa. Então, essa linhagem de Jesus, o que ele vai tentar mostrar? Ele vai dizer o seguinte, olha, a construção do cristianismo é uma traição ao traidor. O cristianismo nasce traindo o traidor. O que pra gente aqui não é muito escândalo, não. Pra gente isso aí é isso, né? É redescobrir o Jesus que foi traído pela tradição cristã. De certa maneira é isso. Ela vai deixar claro, olha, Jesus foi traído. Por quem? Por uma igreja que ela começou sendo contrária ao lugar histórico de Jesus de Nazaré. E ele cita esse lugar histórico. Muito interessante isso. Na época de Jesus de Nazaré, aliás, uma das minhas sugestões é que em algum momento nós leiamos textos contemporâneos que saíram agora, do século XXI, sobre a chamada pesquisa do Jesus histórico. Tem muitos textos novos, bons mesmo. Bons. Eu acho que o Jacques deu para vocês uma parte que é Jesus histórico. Como é que é o subtítulo disso? Não, Jesus, uma aproximação histórica, que é do Pagola, um teólogo espanhol bom pra cacete, muito bom. Você, Antônio Pagola, é um cara muito bom. Esse livro é um livro grande, mas ele tem todas as grandes pesquisas sobre o Jesus histórico. E ele faz um apanhado do período histórico em que Jesus viveu e os lugares em que Jesus viveu, em que o judaísmo, em que o Jesus estava circunscrito, não era o do templo de Jerusalém, ou seja, não era o judaísmo sacerdotal. Era o judaísmo rabínico. Jesus ele vivia em capelas, as capelas eram as sinagogas. 11 famílias se juntavam e criavam uma sinagoga. Sinagoga é um tipo de religiosidade popular da época de Jesus, mais comum nas periferias. Não era o judaísmo do templo, onde você tinha uma hierarquia de 5 castas religiosas. Tanto que Jesus morre quando ele entra na casta, em Jerusalém. Domingo de Ramos, ele está entrando em Jerusalém. Os velindilhões do templo são em Jerusalém. O exemplo de Jesus na parábola do samaritano são 2 funcionários do templo, 2 funcionários. O levita e o sacerdote do templo. Ele faz questão de colocar exatamente o samaritano, que era um pária do pária do pária, era o lixo da Judéia, ele faz questão de colocar como centro, sendo os 2 proscritos, 2 funcionários do templo. E eles trabalhavam pouquíssimos meses e eles viviam dos chamados juros de Abraão. Tanto a salvação deles já estava plantada em Abraão, quanto a manutenção financeira dos funcionários do templo, que se dava na maior parte do ano, eles ficavam em casa, porque eles já cumpriram a tarefa anual, se dava devido aos juros de Abraão. Então, Jesus não era um camarada que vivia nesse judaísmo sacerdotal, que era um judaísmo extremamente importante, do Templo de Salomão e aquilo tudo que a gente já conhece. E Jesus era chamado de Rabuni, ou Rabi, rabino, que é mestre. O que faz o Bonder de maneira muito bem feita? No ano de 70, ou seja, na segunda metade do primeiro século, do que ele não chama de era cristã, né? Ele chama de tempo comum, né? Era comum. Então, no ano 70 da Era Comum, muito legal isso, né? O que acontece? Tem uma revolta.
a chamada Revolta de Massada, onde um grupo minoritário judaico se revolta contra o império e é massacrado. E o que acontece é que Roma manda um exército devastar o Templo de Jerusalém, porque a interpretação foi que o Sinédrio teria relação com aquela revolta. E o Sinédrio era feito por 72 notáveis, grande parte ligada ao Templo de Jerusalém. Então, eles destroem o templo. E o que acontece com isso? Até hoje, o judaísmo que nós temos nas sinagogas, é um judaísmo sinagogal que nós temos até hoje. Não é mais o judaísmo do Templo de Jerusalém. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não é mais o judaísmo dos sacerdotes. Um rabino, ele não é um sacerdote no modelo bíblico. Aquele rabino que eu trouxe para isso aí, que trabalha com o Newton Bonder, diga-se de passagem, se lembra? Dá para a gente falar da Páscoa judaica? Ele, uma vez a gente estava conversando, ele era aqui da ARE, Botafogo, e ele me chamou para dar várias palestras de um curso lá que eu dei de pensadores judeus da filosofia do século XX, e eu dei alguns lá. E um dia a gente estava conversando na sala dele, ele falou, olha, qualquer judeu e judia pode fazer quase tudo que um rabino faz. As coisas mais importantes. Aí eu me esqueci, só 2 serviços que eles não fazem. Um é o divórcio, o outro eu não me lembro qual é. Mas tudo que você imaginar. Desde a palavra, casamento, qualquer, pode fazer. Entende? Significa o seguinte, só para vocês entenderem na história bíblica. O judaísmo primário, não tem sacerdote. Dos patriarcas, quando tem sacerdote, ele é submetido aos monarcas, aos juízes ou aos profetas, muitas vezes. A importância é dada mais em outros setores. Deus aparece vinculado, por exemplo, ao profeta, não ao templo. A Moisés, muito mais do que a Arão. Ou seja, a tradição sacerdotal, ela só aparece, ganha proeminência, depois do ano 722 a.C., quando a Assíria toma conta do Reino do Norte, onde vai se dar a Samaria. E tem o problema que a gente sabe, Judéia e Samaria. Somente ali. Até então, o judaísmo sacerdotal, ele não era protagonista de nada. Entende? E ele vai ganhar um protagonismo. E o que acontece é que o Newton Bonder vai mostrar que, na época de Jesus, as capelas, as sinagogas estão florescendo. E, em seguida, sua morte, acabou o judaísmo sacerdotal com o símbolo do Templo de Jerusalém. Em outras palavras, Jesus era um leigo. E os rabinos, os mestres, eles não eram vinculados ao templo necessariamente. E muitos tinham uma outra profissão. Uma delas ele cita: ser carpinteiro, ser pescador, para quem era letrado. Poucos eram letrados. Então, era uma função que você assumia com outras funções. E Jesus é reconhecido nos evangelhos por ser rabino e não sacerdote. Depois ele cita um texto de Levítico 19, dizendo que Deus disse que todo o povo de Israel é sacerdotal. Newton Bonder, quem me contou isso foi o Jonas Rezende, disse uma vez, na igreja de Copacabana, estavam juntos Neemias, não. Acho que foi a igreja Betesda, Neemias, Jonas e Bonder. E ele falou que a ideia protestante de sacerdócio universal pela fé, ela é judaica. E é ela que embasa o rabinato e o judaísmo contemporâneo. Porque o povo é sacerdotal. Antes de ter uma casta sacerdotal. Entendeu? Nós nos adaptamos com o cristianismo sacerdotal. E é isso que ele vai falar. Ele não sabe, ele não citou os detalhes. Mas esses detalhes eu sei, porque eu me lembro uma época que eu lia essa passagem.
Como é que o cristianismo se sacerdotalizou? Se ela veio de um cara que não era sacerdote do templo, que sequer tinha vínculo com o templo e que foi morto por causa do templo. Entende? Que a gente tem que chamar a atenção da gente, historicamente, ao templo que se contrapõe a Jesus. E o processo inquisitorial de Jesus, interno ao judaísmo, ele se dá por causa do templo. Ele vai a Herodes, vocês sabem a passagem toda, né? O Sinédrio, com a participação dos dois sumos sacerdotes, e aí vai a Pilatos, e aí chega a fase final do processo. Quando os dois, né, o sogro e o genro, estão presentes, são os sumos sacerdotes, com a casta sacerdotal pedindo a cruz. Cara, os problemas de Jesus foi com o templo. Muito mais do que com as sinagogas, entende? Não foi com o judaísmo rabínico, foi com o judaísmo sacerdotal. Isso é seríssimo. Quando é que o cristianismo se tornou uma religião de templo de sacerdote? Essa é a questão que a gente devia ficar meio assim, caramba, como? Eu sei quando. Foi no século III. Eu sei disso. Né? Tem uma pesquisa longa de um cara que é até um espanhol, que ele fala exatamente, ele vai mostrando como é que o cristianismo suportou pouco tempo de uma experiência religiosa não sacerdotal. E ele vai imediatamente, para ele poder sobreviver em meio ao império, ele vai ao livro de Levítico e ao livro de Deuteronômio, que são livros sacerdotais, de uma tradição de escrita da Bíblia chamada tradição sacerdotal. Chama-se Priester Codex, em alemão, que é a descoberta de que tem uma parte do Primeiro Testamento que tem uma tradição que escreve, que é uma tradição de sacerdotes. Priester Codex, tradição sacerdotal. Eles vão lá para legitimar o modo como as pessoas se reuniam nas casas. Então, presbítero, episcopo, que não tinha nenhuma relação com a noção de sacerdócio judaico, começa a ganhar caráter sacerdotal. Diácono, começam a ser comparados com os cargos sacerdotais do templo. Século III da era cristã. E arrumam até a roupa, né, Alexandre? Até a roupa. Até a roupa, copiam tudo dos sacerdotes. Tudo. Você tem um texto, esqueci a passagem, daqui a pouco vem à cabeça, mas é um texto de Isaías, esqueci agora, que ele fala exatamente sobre as estolas sacerdotais. E é uma crítica, eu esqueci agora, daqui a pouco vem à cabeça. Cara, as estolas sacerdotais, você pensa logo nas estolas sacerdotais, é isso. Né? Você vê de onde vem, o profeta está falando contra. De repente, a mensagem de Jesus se tornou capturada pela tradição sacerdotal. É isso que vai chamar a atenção do Hilton Boulder. Como que a gente criou o templo e o sacerdócio? Como que a gente tirou Jesus do âmbito rabínico e de uma experiência de rua? Jesus é um cara de rua. Rua. A maior parte das passagens de Jesus, ele está onde? Ele não está na casa de ninguém, poucas, mas está em algumas vezes. E nem na sinagoga, que era um negocinho assim. Ele está na rua. Como é que você tira uma fé da rua, nômade, e você sedentariza num templo? Como que você transforma a mensagem dele, que não tem vínculo com o sacerdócio judaico, como nós o conhecemos, que a Bíblia mostra, e que o Bonner está mostrando o problema disso, e como que, de repente, se torna propriedade privada de sacerdotes? O Bonner ainda diz mais dessa passagem, ele diz assim, é por causa da destruição do templo de Jerusalém que vai surgir uma rica tradição democrática de debates, que é o Talmud, de discordância. E ele cita uma história, não sei quem leu aqui, que é uma história assim, meio caricatural, mas é uma história que está dentro do Talmud, que diz que um grande sábio, né? Aliás, não sei se vocês já pararam para pensar, a tradição judaica ela tem dois grandes adjetivos para mostrar que alguém
tem uma estatura espiritual elevada. O primeiro é sábio e o outro é justo. A tradição judaica, ela não fala no santo. Santo é Deus. O santo não é um adjetivo de grandeza espiritual para seres humanos. Entenderam? É o justo e o sábio. Então, é muito comum você pegar a literatura judaica e falar assim, um sábio fulano de tal, da terra tal, da família tal. É muito comum isso. E mostra que esse sábio, ele queria mostrar para os outros rabinos, estava todo mundo discutindo, que ele estava dizendo a verdade. E aí ele diz o seguinte, olha, vocês não estão acreditando em mim? Então eu vou fazer o seguinte, se o que eu estiver dizendo for verdade, eu peço ao Eterno para... Agora eu esqueci quais são as imagens, duas delas eu me lembro, mas vou citar uma chutando. Para arrancar essa árvore aqui e botar ali do lado. Aí, do nada, a árvore é arrancada e bota do outro lado. E eles cagam e andam pro cara. Aí o cara fala assim, se for assim, eu peço para que o Eterno nos desloque daqui para não sei aonde. De repente, o Eterno vai lá e desloca daqui não sei aonde. E começa. Se for assim, e os caras cagando e andando. Os outros rabinos cagando e andando. Se for assim, se vocês não acreditam em mim, então eu peço até. E o Eterno faz tudo. Aí no final, um sábio vira e fala assim. Porra, eu esqueci até a literalidade, mas o sábio chega e diz assim para ele: olha, aqui não tem isso. O Eterno pode baixar aqui e falar que você está com a verdade, porque a verdade é um problema nosso. E ninguém tem essa verdade. Isso só foi possível porque acabou o judaísmo sacerdotal. Em outras palavras, não há monopólio da verdade. Tradição rabínica é tradição de perspectivas plurais e não de verdades doutrinárias. É isso que ele vai mostrar. Ele cita as histórias, igual ele fez na primeira parte. Ele vai citando histórias. Vejam aí. O que é interessante é que ele falou assim, cara, Jesus já era isso. Jesus era um camarada que nunca roubou a verdade de ninguém. A gente que interpreta Jesus como sendo alguém que veio trazer uma doutrina. Isso é um erro. Até o Edson, numa das mensagens desse ano, ele falou, não houve nenhuma revelação doutrinária através de Jesus, nenhuma. O Espírito Santo não revela doutrina. Se existe ou não reencarnação, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Entende? Ele não vem informar jornalisticamente algo. Entende? Por isso a possibilidade da pluralidade de perspectivas, de discussão. Como é que Jesus quer dar uma mensagem? A maior parte do tempo ele lança a mão de quê? De parábolas. Que era o artifício pedagógico dos rabinos, não dos sacerdotes do templo, dos rabinos. Eu vou ler para vocês, aliás, ó. Vou ler para vocês. A passagem que eu citei, tá aqui, ó. Era Eleazar, né? Ele estava discordando dos rabinos e disse assim, o rabi Eleazar conclamou então, se eu tenho razão, que este rio mude o curso de suas águas. E assim sucedeu. Os rabinos não se convenceram. O rabi Eleazar bradou, se eu tenho razão, que esta árvore saia do lugar. E a árvore se deslocou por 50 metros. Mesmo assim, os rabinos não se convenceram. Por fim, o rabi Eleazar convocou a presença divina. Se eu tenho razão, que venha uma bat-kol, uma voz dos céus, do céu, e que assim o declare. E uma voz celeste se fez ouvir e disse, a lei está com o rabi Eleazar. Deus disse. Quem tem razão é o rabi Eleazar. A reação imediata dos demais rabinos foi exclamar parte de um versículo que diz, a Torá não está nos céus. A Torá não está nos céus. Aí ele complementa o Bonder, porque é o sentido da fala completa. Para que você nos diga o que fazer. Isso é importantíssimo. Isso daqui
foi ceifado pelo cristianismo. Essa é a colocação do Bonder. Isso aqui era a prática daqueles que eram chamados de rabinos, como Jesus era chamado. A discussão e não o monopólio da verdade. E mesmo que Deus venha lá de cima falar, olha, é ele que está com a verdade, a Torá não está nos céus. O problema da Torá é a discussão da Torá, a discussão da lei, é problema nosso, não é dos céus. Lembrem-se, vocês se lembram do livro que eu citei aqui, do Harvey Cox? Outro autor bom de a gente estudar. Ele veio ao Brasil em 2006. É um pastor batista, se não me falha a memória, é um teólogo e antropólogo dos Estados Unidos, muito bom. Harvey Cox escreveu um livro chamado Que a Serpente Não Decida por Nós. É bem dessa tradição, sabe? A serpente vai lá e decide. Chega para Adão e Eva, né? Tentam, aí Adão e Eva chegam depois e falam para Deus, foi a serpente. Como quem diz, ela decidiu por nós. Mas Deus está se cagando e andando, porque quem decidiu foram eles. Decidiu que a serpente iria decidir. Decidiram que a serpente iria decidir. O Harvey Cox vai dizer exatamente isso. Nas questões ligadas a Deus, a gente está sempre querendo um álibi. Entendeu? O problema da Torá é nosso, o problema da Torá não é o céu. O problema da verdade é nosso, o problema da verdade não está no céu. É isso que está dizendo o Bonder. E isso só foi possível na tradição judaica porque o templo foi destruído. E a sacerdotalização da fé judaica foi desconstruída. Ora, mas Jesus não era chamado de rabuni, de rabino? Jesus não falava na sinagoga como rabino? Jesus não era o intérprete da Torá? Não era isso? Ele abria, não é isso? Lá, Mateus, depois dele passar pelo deserto, ele abre o pergaminho. Vocês se lembram dessa passagem? De Isaías. E diz, hoje mesmo se cumpriu esta palavra. Ele está onde? Numa sinagoga. Ele é intérprete da lei. Jesus sabia ler, o que era raro. Jesus estudou a lei, o que era raro. Ele chegou lá, abriu e leu o pergaminho e disse, olha, hoje mesmo se cumpriu isso aqui. Entende o que eu estou querendo dizer? Os artifícios de Jesus pedagógicos eram rabínicos, como contar parábola. Reino de Deus não é a expressão de Jesus, é da tradição profética. Entende o que eu estou querendo dizer? Toda filiação de Jesus não é com a tradição sacerdotal. Ele tinha um primo distante de tradição sacerdotal, João Batista. Vamos celebrar a vida dele agora, domingo que vem. O que aconteceu com João Batista? Pelo que tudo indica, foi viver com uma comunidade essênia. Não é isso? Perto do Jordão, mas ele vivia no deserto. Abriu mão da tradição sacerdotal. João Batista abriu mão da tradição sacerdotal. Ele foi ser profeta. E para ser profeta, você abre mão da tradição sacerdotal. O único que a gente poderia falar alguma coisa dessa tradição é João Batista, que abriu mão. Como diz o Frei Beto, para o escândalo dos sacerdotes, Jesus foi leigo. Leigo é a terminologia técnica, o que não é sacerdote. Entendeu? E o que acontece com a tradição sacerdotal? Ela privatiza as relações com Deus, os métodos, os ritos, ela privatiza a verdade. Pegaram? O que o Bonder está dizendo? Esse camarada estava ligado a essa tradição, que é nossa. Que, por incrível que pareça, é nossa, judaica. Aí a igreja vai fazer uma coisa estranha. Ele nomeia a igreja católica e ele não bota nem apostólica, ele bota romana. Ele nomeia assim e diz, olha, de repente a igreja chega e diz assim, mas a gente gosta da tradição sacerdotal. Entende? E o que acontece com isso? Nós temos o monopólio dos ritos.
Nós temos o monopólio da linguagem, a gente que fala. A gente tem o monopólio da verdade. E a gente tem o monopólio da exclusão pela verdade, que são as práticas inquisitoriais. E, de repente, Jesus de Nazaré, que a gente tem visto dos domingos agora, que está sempre questionando o modelo de família, ele se tornou membro da Sagrada Família. José, Maria e Jesus. Jesus se tornou isso, cara. E você vai te chorar ou rir de sarcasmo, como eu agora. Entende? A gente não pode levar a sério isso. Entendeu? Tem a marcha pela família e tem Jesus lá, tem os ícones. Não é pelas famílias, no plural, é pela família. E, de repente, Jesus se tornou o defensor da lei, do código. De repente, Jesus se tornou uma relíquia na mão de sacerdotes. Agora você tem uma casta sacerdotal. Uma casta sacerdotal. E roupas, e cruzes, e ouro, e diamante. E você fala, cara, o que isso tem a ver com esse cara? E desculpa, o que isso tem a ver com esse cara? É isso que o Bonner está dizendo. O que tem a ver com um cara que, quando se deparou com o templo, me desculpa o português, se fudeu. Jesus se deparou com o templo, se fudeu. Essa é a história de Jesus. E aí, Jesus, como é que foi essa história? As pessoas estavam me enchendo o saco, tinha os fariseus, né? Saduceus, doutores da lei. Mas fui eu entrar, sabe? Fui eu entrar. Vou ia falar aqui várias expressões, está gravando, vai lá. Mas fui eu entrar em Jerusalém, veio aquela casta lá, bati de frente, joguei as coisas dos vendilhões do templo, mostrei que eles inflacionavam o preço dos animais que seriam ofertados pelos pobres. Chegava a 500% a mais. Eles inflacionavam. Aí chega lá, os sacerdotes ficaram putos que eu estava denunciando isso. Puta, deu uma merda, fui entregue, me bateram, me cuspiram, morri. Entendeu? Essa é a história. Aí, como diz o Bonder, de maneira bem sarcástica, aí agora tem uma classezinha que usa solidel, mas é só uma classezinha, são os bispos, sabe? Se a Miriam quiser botar um solidel, você vai falar, olha, você não pode usar isso não. Por que não? Porque você não é bispo e não tem bispa na igreja. Mas é sempre uma casta. Então ele está chamando a atenção para isso. Quem é o traidor? Quais são as traições que estão em jogo nisso? E isso transformou, ao olhar da sacerdotalização do cristianismo, o judaísmo pós quebra do templo, portanto, o judaísmo rabínico, em inimigo. E criou a retórica de que esses judeus mataram Jesus. Por quê? Porque a história da igreja não conheceu o judaísmo do templo. Só conheceu o judaísmo do fim do templo, ou seja, o judaísmo rabínico. Então, o que o Bonder quer dizer é que esse judaísmo, muito mais democrático, com ausência de verdades unilaterais, de debates contínuos, esse judaísmo ele foi pintado como sendo o autor do assassinato de Jesus de Nazaré. Exatamente esse judaísmo do qual Jesus participava. E o que acontece com essa perspectiva? É que a gente subtrai de Jesus o que esse judaísmo era na vida de Jesus. A antítese de uma fé sacerdotalizada. E aí ele vai dizer com todas as letras, o cristianismo que nasce aí, nasce para defender tradição, família e propriedade. O camarada que disse no evangelho que não tinha onde reclinar a cabeça. O cristianismo vai defender a propriedade. Isso é coisa louca, né? Isso é coisa que eu não consegui entender. Um cara não tinha onde reclinar a cabeça. Mas aí, como diz o texto do Darcy Ribeiro,
que ele publicou na revista que ele criou lá no Senado, né? Dá para pensar, pô, dá para imaginar Darcy Ribeiro no Senado, né? O cara era maluco mesmo, né? Que não pode ser lugar para ele. Aí ele criou uma revista acadêmica no Senado e publicou um texto de um padre no século XVIII falando, antes de Marquês de Pombal expulsar os jesuítas do Brasil, ele falando pro superior dele lá em Portugal, um jesuíta, dizendo o seguinte: olha, esse povo aqui, esses índios, eles não estão fazendo mal a gente, eles nos acolheram, faz um elogio e diz assim, mas eles são muito primitivos. Tem um idioma deles que não tem nem o pronome possessivo meu, nem teu. E eles não têm divisória de propriedade. As casas não ficam divididas entre casas. Cara, ele disse que os caras eram primitivos, porque eles não tinham ideia de propriedade privada. Entende? Entenderam a loucura que a gente está chegando? Quando que Jesus defendeu essa merda? Eu quero que alguém me fale. Não estou dizendo que as pessoas não podem ter algo, nada disso. Eu estou falando quando que isso se tornou centro. Quando que eu posso criar um movimento em nome de Jesus chamado tradição, família e propriedade? Quando? O que legitima isso? Eu posso falar que outros lugares me ajudaram a criar esse movimento. Mas como é que eu encarcerei Jesus no modelo nuclear de família? Camarada que viveu que nem um louco nas ruas. E a gente viu no texto agora, Marcos 6, 1 a 13, ele dizendo o que a família faz com as pessoas. Entende? De repente, esse camarada se tornou um paradigma de família. Entende o que eu quero dizer? Ele vai dizer, olha, o Bonder, o traidor é o cristianismo. Ele traiu o traidor. Ele traiu a tradição de traidores. Ele traiu a alma. O cristianismo, como disse o Nietzsche muito bem, é um judaísmo cosmopolita. E o que o Nietzsche entende por isso? É o judaísmo sacerdotal mundializado. Não é o judaísmo dos profetas, dos rabinos, dos patriarcas, porque são muitos os judaísmos. É o judaísmo sacerdotal. Oi. O judaísmo que perseguiu Jesus e os cristãos não foi o judaísmo rabínico, né? Também foi o judaísmo do templo. Depois que o templo acaba, acabou a perseguição. É isso, Solange, que ele está defendendo. E não é que o que sobrou do judaísmo tinha a ver com Jesus. É isso que ele está dizendo. E foi o judaísmo que o cristão perseguiu. Exatamente. Então, agora vem uma pergunta bem psicanalítica. O que o cristianismo recalcou para transformar esse judaísmo em inimigo? E aí ele vai defender a ideia de que recalcou o Jesus transgressor. Perseguir esse judaísmo é perseguir Jesus como transgressor. É pintar Jesus como um beato, como perfeição moral. Isso sem brincadeira, gente. Vamos levar a sério, isso não tem cabimento. O camarada morreu como blasfemo. A pior heresia do seu tempo. E ele se tornou um advogado dos bons costumes. Jesus de Nazaré. A gente está falando de quem? É claro que a Bíblia tem isso, mas é isso que está dizendo o Bonder. A Bíblia tem vozes do corpo como da alma, das manutenções como da transgressão, da moralidade como da criação. Ela tem essas vozes. Mas como é que eu vou transformar Jesus nisso? Sabe? Nessa beatice que é. Entende? Eu participei agora de um evento e eu mostrei aquele acróstico que eu mostrei ano passado para vocês, né? Aliás, teve um encontro da UCI também, eu mostrei no dia lá, né, do LGBT+, né? Que era o acróstico AIDS, a ira do Senhor. Cara, o que os textos da Bíblia têm a ver com a AIDS, cara? As pessoas fizeram esse acróstico, os evangélicos fizeram, e foram em 2001, não sei agora qual lugar do país, no Miss Brasil Gay, que eram pessoas trans, mulheres trans, concorrendo ao Miss Brasil.
E aí foram lá para divulgar que a AIDS era uma maldição divina. Cara, isso está tão naturalizado. Não sei se vocês já viram os documentários sobre a história da AIDS. Outro dia eu vi um documentário que foi um mês aí de 4 décadas de AIDS, se eu não me engano, né? Então eu estava vendo aqui e tinha os primeiros anos, depois da descoberta da AIDS, foi de silêncio do governo estadunidense em relação às pesquisas. Não apoiavam as pesquisas, não apoiavam que empresas apoiassem, não. Por quê? Porque achavam, os grupos evangélicos achavam que era um sinal de Deus para promiscuidade gay. Quando começou a atingir os héteros, no final da década de 1980, é que começou um movimento para dizer que não é só de gay. Entende? Fora o problema da sexualidade, que é extremamente mal gerido e digerido na nossa tradição religiosa, que é um absurdo, a gente é muito infantil nisso. Mas fora isso, tem a maldição em relação a pessoas em condição não heterossexuais, a gente poderia dizer assim. E aí aquilo se tornou, e tinha os textos da Bíblia nesse acróstico. Você fala, a Bíblia pensou na AIDS? Não pensou nem em gonorreia? Pensou na AIDS? Vocês são loucas. E interessante é que não tem um Jesus ali, um evangelho, é Levítico, Deuteronômio e Paulo. Mas ninguém chega e fala assim, mas peraí, Jesus tem a ver com essa galera? Com essas mensagens que você está tirando aí? O que Jesus tem a ver com essa merda? É isso que o Bonner está dizendo. É que o mundo bíblico ele é heterogêneo. É voz do corpo, voz da alma. É voz de rupturas, voz de manutenções. Tem interesses conflitantes. Isso é o mundo bíblico. Você não encontra um sistema pronto. São vozes que vão pululando. Eu só não posso ter o cinismo de pegar um cara que não tinha nada a ver com a tradição sacerdotal, que não tinha nada a ver com a regulação da moral dos bons costumes, e transformar Jesus no moralista. A pergunta dele é: o que aconteceu com Jesus que era filiado à tradição de traidores? O que aconteceu é que o cristianismo traiu esse Jesus. Pegaram? Nós traímos esse Jesus. É só ver as vestes que nós vestimos Jesus. Lembrem-se do que dizem os evangelhos. Ele morreu, saiu da cruz, repartiram as suas vestes. Não preciso falar mais nada. Cara, a Alta Idade Média e até a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Jesus tem púrpura. Sabe? São Francisco de Assis, uma vez, se deparou com uma igreja em que Jesus tinha rubi. Assim, ele estava crucificado, tinha uma coroa e tinha um rubi enorme. E ele olhou as pessoas que ficavam atrás. A igreja era dividida por classes sociais. Atrás eram os miseráveis. Ele olhou para trás e viu aquilo. E olhou para frente e viu aquele Jesus. E viu as vestes do padre de costas. Sabe? Isso é sério. Como é que a gente vestiu? Vestir Jesus é muita coisa. O camarada cujas vestes foram repartidas, ele é um cara que tem rubi na cabeça, porra. Significa que a tradição sacerdotal cristã, ela promoveu a defesa do corpo, da moralidade, dos bons costumes e traiu a tradição de traidores da qual faz parte Jesus de Nazaré. Essa é a sacada dele. Daí, transformar todo judeu em Judas. E não perceber que essa manobra, essa estratégia, é uma estratégia extremamente perigosa. Porque se transformou o judaísmo rabínico em traidor como Judas. Não sei se vocês sabem, mas vocês sabem não, vocês sabem mais do que eu. Né? A geração do meu avô, a geração da minha sogra, que é da ICI, né? Que morreu da ICI. Ela falava
que ela me contou isso, que quando as pessoas malhavam o Judas às vezes e colocavam nome de judeus, porque todo judeu é um Judas. É isso que ele vai falar no livro. Para identificar judeu com Judas, portanto, a figura do traidor, a gente teve que criar um processo extremamente violento de desconsideração de que esse Jesus, que agora defende o aparelho eclesiástico, já não é mais o Jesus de Nazaré. Já foi subtraída dele a filiação a uma tradição de traidores. Então, olha, tem muita coisa no livro. Eu queria essa parte, que para mim é uma das mais importantes do livro, é quando ele vai defender Jesus. Ele vai defender Jesus contra o cristianismo. Que eu acho que a gente devia fazer. Jesus, quer um help aí? Vou te dar um help, cara. Porra, você não tá bem não, cara. Você não tá bem na fita, não. Sabe? É só olhar aí, cara. Outro dia eu tava entrando, não vou falar o nome do pastor que fica gritando aí. Aí entrei lá no canal dele no YouTube, que me mandaram um videozinho dele sobre coronavírus. Cara, ele saía gritando com todo mundo, falando mal de todo mundo. Aí no final ele fazia uma oração e falava assim: em nome de Jesus, amém. Cara, o cara, sabe, saiu detonando todo mundo, matou, arrebentou, né? No final, porra, falava mal sobre distanciamento social, tá? O cara louco, no final, em nome de Jesus, amém. É isso, cara. A gente tem que dar uma força a Jesus, né? Porque ele foi capturado, ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado. Ai, esse é o Jesus mais bizantino, né? Acho que é esse. É. A gente teria que um dia estudar a iconografia cristã. Né? Olha, até na Renascença, porque a gente vai ver o imaginário cristão. Vocês sabem da história do Malcolm X, quando ele estava na cadeia e foi se converter ao islamismo, tinha um padre que celebrava na cadeia, e ele um dia começou a receber lições islâmicas, e o islamismo que ele recebeu era bem interessante, porque pensava a mensagem islâmica circunstanciada na cultura dos muçulmanos e das muçulmanas. Em outras palavras, o Muhammad, lá o Maomé, ele teria recebido uma revelação no Oriente Médio, que não é branco. E aí começava. E ele é negro. Mas ele estava anunciando a libertação, mas não só para eles do século VII. Eles estavam para qualquer ser humano em situação de cativeiro. Então, tudo era muito circunstanciado. E aí ele ouviu um sermão do padre, acabou lá a mensagem, e tinha um ícone lindo de Jesus atrás. Ele falou assim, padre, você pode me mostrar na sua Bíblia se Jesus era branco? E aí ele abre assim e fala assim, não, mas isso não está aqui. Mas como é que o senhor tem certeza de que ele é branco? Aí ele aponta para a imagem. E o Malcolm X pergunta, mas essa imagem foi feita por Jesus ou por algum pintor? Cara, vai ficar puto pra cacete, sabe? É mais ou menos isso, né? Se você olhar as imagens, você já nota muito da nossa compreensão histórica, né? Muito. Mas vamos lá. Ora, por fim, ele chega à parte final do livro. Tem mais detalhes, eu vou deixar de lado. É para falar qual é o futuro das nossas traições. Ele usa como símbolo maior a Arca de Noé. Porque na Arca de Noé tem a conjugação dos dois elementos que ele quer mostrar no livro que devem ser integrados. Primeiro, o que está em jogo na Arca de Noé é a manutenção da semente. O que é semente? Reprodução. Os animais têm que ter futuro, e os seres humanos também. A procriação. Ou seja, a manutenção da espécie. O corpo. Entretanto, não está em jogo só isso. Está em jogo uma nova aliança. E uma nova humanidade. Está em jogo um futuro outro. Portanto, o abandono de um velho correto em direção a um novo bom. É assim que ele joga. É como se a Arca de Noé estivesse ali concentrada
o sentido do corpo e o sentido transgressor da alma, o novo. E ele vai voltar a meter Jesus nisso. Ele vai voltar a meter a ideia de Messias no judaísmo nisso. O que está em jogo com o messianismo judaico? É que é um povo eleito para fazer sobreviver não a espécie somente. Através da espécie, uma humanidade reconciliada com as suas possibilidades de renovação futura. Ou seja, a sobrevivência da tradição judaica só tem um sentido: ser a memória da integração de corpo e alma, preservação, transgressão. Ser essa memória. E se há alguma missão universal do judaísmo, é universalizar essa proporção, essa unidade. Então, a pergunta dele, né, no final do livro, a questão dele é: o que há com as nossas novas tradições? O que há? As quantas andam? Entende? Como nós estamos com elas? Ou seja, o que está em jogo no mundo contemporâneo para que facilmente as nossas tradições sejam abarcadas, assimiladas e capturadas pelo corpo, pelo código, pela moralidade, pelas vestes, pelas idealizações. Então ele não está dizendo que isso seja uma merda. Claro que não é uma merda. Ninguém vive sem idealizar nada, é óbvio que não é. Mas se a gente for refém das idealizações, ferrou. Como diz o Lacan, todo casamento, eu acho essa frase fantástica, já começa frustrado. Eu acho a melhor frase do mundo. Porque na época que ele falou isso, as pessoas namoravam e depois se casavam. Hoje em dia não tem nem mais isso, né? Não tem muita diferença e tal. Mas aí ele dizia o seguinte: pô, você vai lá, sabe? Eu e a Gabi estamos namorando. Eu só conheço coisas lindas dela. A gente sai final de semana, viaja, e ela é super simpática comigo, doce, né? Tô falando isso que é para você ser assim comigo, hein, Gabi? É só para você entender que é um recado. Então, é doçura, gentileza, sabe? A gente sai para um restaurante bonito e tal. Aí a gente se casa. Puta que pariu! Desculpa a expressão. É bafo. É, porra, mau humor, sabe? A pessoa não fala o dia inteiro, nem te avisa que tá com problema no trabalho. Cara, aí você fala, fudeu. E aí o Lacan diz isso, que o casamento nasce frustrado porque imediatamente, quando a gente se depara com o outro, a gente nota que a gente estava querendo se casar com uma idealização. É isso. A gente quer se casar com a idealização, né? Mas aí vem o outro, é uma merda o outro. O outro estraga tudo, sabe? Exatamente, a Gabi vai estragar a Gabi que eu queria me casar. É isso. E aí, cara, é o inferno. Porque aí começa a saga de lidar com o outro. É isso. Ora, o Bonder, ele tem mais detalhes, eu vou deixar de lado, que é muito detalhezinho que não é o fio condutor. O Bonder está interessado em dizer que isso não é um problema, a idealização. Não é um problema a moralidade. Não é um problema nem a sacerdotalidade, isso não é um problema. O problema é quando isso é um ponto inicial do meio e final. Quando isso é absolutizado. É isso que é o problema. O problema é que isso seja um ídolo. Esse é o problema. O problema não é ter filho. O problema não é amar o filho. Mas o problema é, você lembra que eu contei a história da amiga da minha mãe? A mãe dela, quando fez 80 anos, não queria deixar sair de casa. 85 anos, não podia sair de casa. Porque se a mãe morresse, ela morreria. Mas a mãe, com 85 anos, tá de sacanagem. Aí minha mãe e uma amiga delas em comum falava assim, não fica assim, todo mundo morre. Você vai continuar a sua vida, deixa sua mãe viver o resto de vida. Cara, e ela encheu, ela não deixava a mãe, ela controlava, porque se a mãe morresse, a mãe morrer, se a mãe morrer. A mãe morreu com 90 e poucos anos, acabou a vida dela, acabou a vida dela. Caralho, acabou a vida dela.
ela literalmente morreu, mas ela está viva. Mas ela morreu. Você encontra ela, ela tá andando assim, toda acabada, só reclama. Quando mamãe estava viva, mamãe estava viva, mamãe estava viva. O problema não é amar tua mãe. O problema é que sua mãe se tornou um Deus, cara. E ela não pode sequer ir embora. Sabe? O Bonner vai dizer isso. O problema não é o corpo. O problema é não criar novos corpos. Em outras palavras, o Bonner está dizendo para a gente que nenhum corpo é fixo e que a vida produz novos corpos, novas formas de se estabelecer relações, novas estabilidades, novos códigos. Mas ela não cria do nada, assim. Ela cria porque a vida exige que se crie novos corpos. Porque os velhos corpos não dão conta das demandas da existência. Não dão conta. E por isso eu tenho que ganhar corpo. Vamos usar uma expressão que os espíritas gostam tanto. Né? Hoje eu reli a parte de que a gente está terminando. Eu reli e pensei na hora, falei, a primeira vez que eu li isso, nem pensei nisso. Mas vamos pegar um conceito espírita, que é o conceito de reencarnação. Vamos entender que esse conceito para os espíritas seja que segundo eles, a alma vai e se encarna num corpo. É uma corporificação. Encarnação lá não é a encarnação da Bíblia, é uma corporificação. O que o Bonner está querendo é mostrar que a vida é uma multiplicidade de reencarnações em vida. Os hinduístas falam isso. A gente reencarna em vida, porque a gente ganha novos corpos. A vida ganha novos corpos, porque ela ganha novos parâmetros de estabilização das suas relações. Ela ganha novos critérios de avaliação das nossas ações. A gente ganha novos corpos. É isso. Ou seja, maldita é a vida que tem um corpo só. Mas para que os corpos não se absolutizem, a gente tem que enfatizar numa sociedade regida por um cristianismo sacerdotal. É isso, um cristianismo sacerdotal. Todo mundo quer ter a última palavra, porque todo mundo tem a verdade. Né? É um cristianismo de títulos. Imagina, numa sociedade que é regida por essa religiosidade hegemônica, e vocês estão travando para mim. Voltou. Numa sociedade que é regida por esse cristianismo hegemônico, que o aparelho jurídico é extremamente sólido, fixo, que a relatividade dos contratos muitas vezes não aparece, tudo se naturaliza e se absolutiza. O Bonner está dizendo, é preciso descobrir a alma imoral. Tanto que o apêndice do livro fala sobre o projeto Genoma. O projeto Genoma, ele quer descobrir e mapear o que seria uma espécie de matriz corpórea. Mas a grande descoberta ainda a ser feita é a alma. Então, nós estamos numa tradição cujo peso maior é o corpo, com as suas estabilidades. E não o corpo com a sua relatividade. Por isso ele acentuou ao longo do livro a alma e o seu poder transgressor. E ele termina o livro, não no apêndice, na parte central, né? Ele termina o livro dizendo que essa humanidade que pode vir, esse novo ser humano, ele é um ser humano que vai encontrar uma paz estranha. Por um lado, tem código, tem corpo, tem estabilidade. Por outro, tem a consciência da relatividade e da exigência da ruptura. Ou seja, uma paz que nasce da tensão e não a paz que nasce da acomodação. Não basta que as coisas estejam em ordem para que se tenha paz. É preciso que as coisas possam ter desordem para também haver paz. Não sei se vocês sabem, eu já citei isso na ICI. A palavra shalom vem de shalem, que significa integralidade. Ele está usando a paz no sentido judaico. No sentido judaico, a paz não é água parada.
Como disse Paulo VI, Papa Paulo VI, paz é harmonia em movimento. E agora o Bonder está dizendo que essa paz estranha é aquela que consegue ser um corpo fixo, mas não rígido. Promove acordos e contratos que estabilizam, mas não se absolutizam. E sempre preserva a memória com a traição e a transgressão. É uma harmonia que pode ser sempre traída. Essa é a paz do Newton Bonder. Segundo ele, o Messias da tradição judaica, ele vem trazer essa paz. Entende? Para terminar, e a gente discutir e pensar o próximo semestre, há uma palavra que a gente usa em português, que não é português, é grega, que é caos. A tia Graça já me ouviu falar dessa palavra. Caos. Caos não tem nada a ver com desordem. Em grego, caos é um deus. Haos, que se chama. Haos significa abertura para. Abertura. É quando a gente diz assim, eu falo assim, Solange, e aquela sua viagem para a França? Aí ela fala assim, está em aberto. Rascunho, está em aberto. Né? O Neemias Marinho gostava de usar uma expressão bem interessante, eu gostava dela. Ela diz assim, escrevi isso em papel de pão a lápis como rascunho. Está em aberto? Sabe o rascunho? Rascunhei, mas está em aberto. Em grego, caos é o em aberto. Por que em aberto? Porque há sempre novas possibilidades de fazer, de refazer, tá em aberto. De escrever de novo, de apagar. É assim. O Bonder está pensando a paz que nasce da integração de corpo e alma como a criação das formas que nascem dessa abertura, desse caos, que é a alma. Que é a alma. É inserção de aberturas, de rascunhos. É mostrar que não existe ponto final em porra nenhuma na vida. Na vida não tem ponto final, tem reticências. E exatamente esse caráter de abertura para, de estar em aberto, de não poder se fechar, se concluir, se absolutizar, é que faz que a gente possa viver sendo múltiplos corpos. A Márcia, se viver mais 30 anos, mais 20 anos, ela pode ser muitos corpos. E assim a Gabi, e assim a Graça. Por quê? Porque a alma é a grandeza do caos. Trazer rascunho para a nossa escrita que se quer derradeira. Entenderam? Como diz o Nietzsche muito bem, é preciso cultivar caos dentro de si para dar à luz uma estrela bailarina. É preciso cultivar caos dentro de si para dar à luz, para a gente se engravidar e dar à luz a uma estrela bailarina. Essa é a paz dos criadores, que ficam incomodados e por isso fazem o novo. Não é a paz de quem achou que chegou ao ponto final. Porque se a gente chegou ao ponto final, a gente absolutizou um corpo. Seres humanos foram criados para inventarem corpos e não morrerem tendo um corpo só.